Que hoje a palavra do Senhor possa inundar as nossas vidas. Convido-vos a ler Gênesis 26, a partir do versículo 12 até ao versículo 25. Gênesis 26, a partir do versículo 12. Eu vou ler na versão do livro. Nesse mesmo ano, a colheita de Isaque foi enorme. 100 vezes o que tinha semeado. Isto porque o Senhor o abençoava. E tornou-se um homem de grande posição e cada vez mais rico. Tinha grandes rebanhos de ovelhas e manadas de vaca, assim como muita gente ao seu serviço. De tal forma que os filisteus começaram a invejá-lo. Por isso, começaram a encher de terra os poços que tinham sido abertos pelos criados do seu pai, Abraão. Por fim, o rei Abimeleque resolveu pedir-lhe que deixasse o país. É melhor que nos deixes, porque te tornaste muito mais rico e poderoso do que nós. Isaque mudou-se para o vale de Gerar e ficou ali a viver. E tornou a abrir os poços que tinham sido cavados pelo pai e que os filisteus tinham enchido de terra, dando-lhes os mesmos nomes que tinham antes. Além disso, os seus pastores abriram um novo poço no vale de Gerar e encontraram uma fonte subterrânea jorrando água viva. Os pastores do sítio vieram reclamá-lo. O poço é nosso, esta terra é nossa. E insistiram, levantando discussão sobre o assunto. Por isso Isaque lhe chamou o poço da discussão. Os homens de Isaque cavaram outro poço, mas houve uma nova contenda por causa da posse da água. Por isso pôs a esse poço o nome de Poço da Desavença. Foram-se dali e abriram ainda um terceiro poço, mas desta vez não houve luta pela sua posse por parte dos habitantes da terra. Daí que tiveram chamado ao poço o nome de Reobote, porque agora, enfim, justificou ele, o Senhor nos deu espaço bastante para vivermos e termos prosperidade. Depois subiu até Berseba e o Senhor, na noite da sua chegada, disse-lhe: Eu sou o Senhor do teu pai Abraão, nada receis, porque estou contigo e te abençoarei, e farei que os teus descendentes venham a formar uma enorme nação em consequência do que prometi a Abraão, que me serviu e obedeceu. Então levantou ali um altar ao Senhor e orou, e estabeleceu-se ali, tendo os seus homens aberto outro poço. Quando chegamos ao final do ano, acho que é normal haver sempre uma tentativa de avaliar o ano que passou. Não sei porquê, deve ser por acharmos que quando termina o ano o mundo vai acabar, alguma coisa vai acabar e outra coisa vai começar. Há sempre a tentativa de, no final do ano, fazer um reset, fazer uma avaliação, fazer um reset e começar de novo. Então nós dizemos, é este ano que eu vou perder 30 quilos. Bem, vocês não, porque vocês não precisam. E depois chegamos a janeiro, bem, se calhar 30 é muito, se calhar não me contentava em não ganhar peso. E as promessas que nós fazemos no final do ano, lá para março, já nos esquecemos delas quase todas. Mas esta expectativa de um novo ano significar nova vida. E quem vive mais começa a ficar mais marcado, porque começa a ver que a nova vida dos anos que passou nunca chegou. O compromisso que assumimos connosco mesmo falha ano após ano. E as mágoas começam a ser muitas. Então vem o desânimo, vem a dor e o sofrimento. E é nesse contexto que vos trago o texto de hoje. É que Isaque podia ter desanimado diante das circunstâncias, diante das promessas não estarem a ser cumpridas, mas ele não desanimou. E porque não desanimou, pôde experimentar uma vida nova que Deus lhes dá,
e que pôde trazer para ele e para a sua família e até nós hoje a prosperidade que vem da fidelidade que nós temos a Deus. Então, em Gênesis, quando o texto começa, Gênesis 26, 15 e 16, nós vemos que houve poços que foram cavados por Abraão e que esses poços cavados por Abraão foram tapados. Antes disso, os primeiros versículos, a partir do versículo 12, nós vemos que Isaac estava a crescer muito, Isaac estava a prosperar. Isaac estava a ser mais próspero do que a maior parte das pessoas que havia na terra, onde ele vivia. E isso criou inveja. E como criou inveja, as pessoas que estavam a olhar para aquele homem cada vez mais rico, com mais ovelhas, diz o texto, com mais rebanhos, com mais manadas de vacas, com mais pessoas ao seu serviço, criou uma tal inveja nas pessoas que começaram a tapar os poços que o seu pai tinha aberto. Nós neste momento estamos a falar de poços que Abraão tinha aberto e que estavam a ser usados por Isaac. E foram tapados porque as pessoas pensaram, bem, se nós taparmos a fonte de água, ele não vai ter mais prosperidade. Até o rei, Abimeleque, daquele país, ao olhar para aquilo que estava a acontecer, foi ter com Isaac e disse, olha, realmente, tu já estás mais poderoso do que todos nós, isso é um problema. Então, se não te importas, sai daqui. Na nossa vida, quando prosperamos, o normal é que haja inveja à nossa volta. E não estou só a falar de prosperidade financeira. Estou a falar de prosperidade espiritual. É fácil estar rodeado de pessoas que não conseguiram ter uma vida saudável com Deus, e se nós prosperamos espiritualmente, isso gera desconforto nas pessoas que estão à nossa volta. E a tendência das pessoas, quando nós prosperamos em qualquer área, é afastar-nos, porque não conseguem viver perto de nós. Nós temos duas opções quando isso acontece. Nós podemos desistir de prosperar e permanecer onde estamos. Isaac podia ter feito isso. Isaac podia dizer, se esse é o problema, então eu abdico de parte daquilo que é meu, eu dou, mas mantenho a terra, mantenho o sítio onde estou, e vamos criar aqui uma possibilidade de estarmos juntos, de permanecermos em harmonia uns com os outros. Eu abdico, vocês abdicam, mas não foi isso que Isaac fez. Às vezes nós abdicamos da nossa vida espiritual, da prosperidade que nós temos, porque queremos manter a harmonia. E temos que ter muito cuidado quando isso acontece, porque temos que saber para quem é que estamos a abdicar. Muitas vezes nós não estamos a abdicar porque Deus nos pede, nós estamos a abdicar porque no coração das pessoas que estão à nossa volta há incompreensão, desconforto ou inveja. E quando isso acontece, nós estamos a deixar de lado as bênçãos de Deus para ganhar conforto momentâneo. Isaac podia ter feito isso. Isaac podia ter dito, olha, rei, então sair agora daqui com a família toda, mudar os miúdos de escola, isso não me dá jeito nenhum. Então, se não te importas, eu abdico aqui de uma parte, dou-te 2 ou 3 poços, dou-te 20% das manadas que tenho, os meus homens podem trabalhar para ti, nós ficamos assim, eu tenho mais do que suficiente, por isso, não preciso tanto, na realidade. Ele podia ter feito isso. E tinha criado harmonia, e tinha ficado naquele lugar, só que estava a abdicar da bênção de Deus. Então, quando foi confrontado com o facto de os poços estarem tapados, os poços de Abraão, Abraão tinha aberto aqueles poços, ele foi e mudou de sítio e disse, muito bem, se para prosperar eu não posso estar perto de ti, eu não ficarei perto de ti. E temos que ter noção que muitas vezes as nossas relações, nós achamos que quando conhecemos alguém, que essa relação tem que ser para a vida. E há amizades e há relações que não são para a vida. Foram feitas para aquele tempo de vida. Para aquele momento da história. E está tudo bem.
O problema não é se as amizades, se as relações entre irmãos se mantêm ou não para a vida. É quando as pessoas se afastam, como é que fica o coração? Se nós nos afastamos com coração magoado, com ira, ou se nos afastamos simplesmente porque o tempo de Deus para aquela relação, para aquele momento da história terminou. E nós temos que estar dispostos a viver o tempo de Deus. E dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, a partir de agora o nosso caminho vai ser distinto e o Senhor continuará a acompanhar cada um de nós. Que Deus te abençoe. Em nenhum momento é dito que Isaac, diante daquilo que estava a acontecer, pediu, como os filhos do trovão, que deixe fogo sobre Abimeleque e os seus servos. Eu gosto muito daquela expressão do descer fogo. Acho que todos nós, bem, todos nós não, se calhar sou eu, tenho um bocadinho dos filhos do trovão. Ele não fez isso. Tinha terminado o seu tempo, seguiu viagem. E continuou, e o texto diz que então ele foi para Gerar. E foi viver ali. E tornou a abrir poços. Poços que tinham sido cavados pelo pai. Ele continuava a abrir poços que tinham sido abertos pelo pai para que pudesse haver prosperidade. E ele abriu os poços e, como antes, esses poços, assim que foram abertos, o novo poço foi aberto, jorrou água viva. Nós carregamos histórias. Todos nós carregamos histórias. Todos nós temos sobre nós poços emocionais que nos foram dados por aqueles que vieram antes de nós. Nós temos famílias que vieram e que nos ensinaram, nos deram disciplina. Nós temos locais de trabalho onde determinada metodologia já vem muitas vezes antes de nós chegarmos. Nós temos igrejas onde as tradições são ensinadas geração após geração. Aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa muitas vezes é reflexo daquilo que fomos ensinados pelos nossos pais. Mesmo quando dizemos eu nunca serei assim. Pessoalmente, agora posso falar por mim, há coisas do meu pai e da minha mãe que eu disse, eu nunca vou ser assim. Oh, Senhor, perdoa-me. Nós temos poços emocionais. Só que quando começamos a crescer, com os contextos pós-modernos, nós começamos a entulhar esses poços. Não, eu não quero ser assim. Então tentamos afastar-nos ao máximo. Entulhamos os poços. Só com entulhar os poços nós tapamos o que não gostamos, mas também aquilo que é fonte de água. E quando tapamos aquilo que é fonte de água, o que acontece é a morte. Fica tudo estéril. Mas nós podemos sempre reabrir os poços que foram abertos pelos nossos pais, pelas gerações que vieram antes de nós. E eliminar aquilo que está para trás simplesmente porque é antiquado não é bíblico sequer. Nós somos um povo que tem uma história e que constrói a história presente com base na história passada. Mas Deus também nos dá a possibilidade, como nos diz o versículo 19, de abrir novos poços. Mas para abrir novos poços, nós temos que ter sustento espiritual de poços que já foram abertos antes. Nós temos que pegar naquilo que aqueles que nos antecederam fizeram, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nos nossos locais de trabalho, e aproveitar a água que ainda está a ser jorrada por aí. Mas, com base naquilo que é o sustento que nos é dado por aqueles que nos antecederam, nós podemos abrir novos poços, como aconteceu com Isaac, que abriu um novo poço, e o novo poço não jorrou só água, jorrou água viva. Mas para chegarmos a este ponto, nós não podemos eliminar tudo aquilo que foi feito antes, as promessas que vieram antes, os ensinos que vieram antes. Temos que pegar naquilo que veio antes de nós. Refazer dentro de nós
dar novo significado àquilo que veio de trás. E aí estaremos prontos para abrir novos poços que jorram água viva. Amigos, nós temos na história bíblica muitos homens e mulheres que são exemplos de como é que emocionalmente foram destruídos pelas suas circunstâncias, mas que, pegando naquilo que é a sua identidade, vieram a ser pessoas extraordinárias. Vou só dar 2 exemplos. José. José foi vendido pelos irmãos. E emocionalmente, aqueles irmãos estavam cheios de inveja da prosperidade e um bocadinho da arrogância do seu irmão. Foi vendido e passou anos na prisão. Anos. Para qualquer leitor que lê a história de José, quando ele chega à parte da prisão e quando se começam a esquecer dele, o normal seria pensar, bem, está traçado o seu destino, acabou. Deus esqueceu-se desta pessoa para sempre, vamos passar à próxima personagem. Mas Deus não só não se esqueceu, como tinha um plano maior para José. José sobreviveu, tornou-se canal de provisão, de salvação e guiou toda uma nação à liberdade. O que parecia um poço fechado transformou-se numa fonte de água viva. Ruth viu o esposo morrer, todos aqueles que podiam casar com ela morreram também, ficou só com a sua sogra, foi para uma terra estranha, onde os estrangeiros eram colocados num patamar de segunda em relação aos habitantes da terra. Para qualquer leitor, a história, chegada a este ponto, já não tinha mais interesse. Vamos procurar outra personagem onde haja vitória. Mas Deus tinha um plano maior para Ruth. E era tão grande o plano que Deus tinha para Ruth que tornou não só um canal de provisão, mas trouxe através dela a salvação, não só a uma nação, mas a toda a humanidade, porque ela vai ser a bisavó do rei David, descendente de Jesus. Ou ascendente de Jesus, neste caso. Então, muitas vezes as nossas histórias podem parecer que já não têm mais nada para contar. Que a miséria é tanta que Deus já não tem nada para nos dizer. Mas o plano de Deus é sempre muito maior do que aquilo que nós conseguimos ver à partida, se nós formos obedientes e perseverantes. Isaac podia ter desistido, mas ele não desistiu. Não só abriu os poços antigos do seu pai, manteve a identidade, manteve aquilo que o formou desde a sua origem, pegou naquilo que era bom, pegou naquilo... Ele era um homem que era próspero. Porquê? Porque o pai era próspero, ele aprendeu a fazer as mesmas coisas que o pai, ele tinha gado, ele cuidava dos animais, ele tinha as pessoas a trabalhar para ele, tudo isso ele aprendeu do pai. Os poços antigos mantiveram-se. Mas ele abriu novos poços e daí saiu água viva. Amigos, o texto continua. Novos poços foram abertos. E quanto mais prosperava, mais as pessoas que estavam à sua volta o invejavam. O texto diz: os homens de Isaac cavaram outro poço. E vieram os habitantes da terra e dizem: este poço é nosso. Amigos, quando Deus vos chama para algo, vai haver pessoas sempre que vão achar que têm propriedade sobre aquilo que é onde o vosso pé pisa. Seja dentro da igreja, seja fora dela. É muito comum quando alguém é tocado por Deus para fazer algo, que venha pessoas dar opiniões. E não há opiniões quando Deus nos chama. Não se atrevam a dar opiniões quando alguém chega ao pé de vós e diz que Deus tem uma chamada para a sua vida. Porque se isso acontecer, sabem o que é que podem escutar da boca de quem está à vossa frente? Aquilo que Pedro escutou logo depois de ser considerado
A sua proclamação ser considerada pedra, fundamento para a igreja. Afasta-te de mim, Satanás. Não tem nada a ver contigo. Então quando alguém vem e traz na sua boca a expressão Deus chamou-me para algo, não achem nada. Abençoem a pessoa que está à vossa frente. Estas pessoas achavam alguma coisa, achavam que aquela terra era deles. Então levantou-se a discussão. E por causa daquela discussão, o poço ficou chamado Poço da Discussão. Muitas vezes, nós temos muitos poços de discussão nos sítios onde andamos. Dentro das nossas casas, dentro dos nossos locais de trabalho, dentro do nosso grupo de amigos. Alguém tem um poço desses? Ou quem não tem esse poço, glória a Deus pela vossa vida, vocês devem ser muito abençoados por Deus. O poço da discussão é o poço que mais se abre na nossa sociedade. Porque todos nós achamos alguma coisa antes de perguntar a Deus, antes de escutar a voz de Deus. Nós temos uma opção diante do poço da discussão. Dar a vida por esse poço ou fazer o que Isaac fez. Fiquem com ele, eu vou abrir outro. Nós queremos ter razão ou queremos ver a prosperidade que Deus tem para nós? Se queremos ter razão, mantenham-se no poço da discussão o resto da vida. Alguém há de desistir por cansaço. Mas se queremos ver a provisão de Deus e a bênção de Deus, esqueçam esse poço, passem ao próximo. Não queiram ter razão. Então, novo poço. Cavaram um novo poço, diz o versículo 21. E houve nova contenda por causa da posse da água. E esse poço chamou-se Poço da Desavença. Novo poço. Tribulação, tensão, mal-estar. E nós temos esse poço na nossa vida. Desavenças. Se tens neste momento alguém com quem tens uma desavença na tua vida e que este ano fomentou e aumentou, tens uma opção nesta hora. E não é por ser final de ano, é o texto que nos desafia a isso. Queres manter a desavença? Queres gastar as energias na desavença? É isso que Deus te pede para fazer? A Isaac não foi. E novo poço foi aberto. Isaac deixou para trás esse poço. Não quis gastar tempo, não quis gastar saúde, não quis gastar a sua vida com o poço da desavença. E foram ali e abriram um novo poço. Desta vez não houve luta, diz o texto. Que bênção será quando nós deixarmos os poços da discussão, os poços da desavença e abrimos um poço em que não vai haver luta. Não é que nós estamos das pessoas. Eu não estou a dizer, se tens uma discussão com alguém, esquece essa pessoa, ela não tem mais nada a ver contigo. Não estou a dizer isso. A tecla que nós carregamos muitas vezes é que é a tecla errada. Nós queremos carregar nas teclas que criam discussão e desavença, ou queremos chegar à parte da vida das pessoas onde podemos abrir poços que não geram discussão. O texto diz, versículo 22, foram dali e abriram ainda um terceiro poço, mas desta vez não houve luta pela posse por parte dos habitantes da terra. Daí foi chamado o Reobote, porque agora, enfim, justificou ele, o Senhor nos deu espaço bastante para vivermos e termos prosperado. Encontrem na vida daqueles com quem têm discussão e desavenças o espaço onde podem crescer, onde podem investir. Porque há espaço na vida daqueles que estão à nossa volta, nas terras que estão à nossa volta, para cavarmos, sair água viva e abençoarmos a vida de quem está à nossa volta. Agora, cabe-nos a nós saber qual é o poço que queremos cavar.
Sim, nós podemos bater na tecla quando temos discussão com alguém. E em qualquer área. Eu começo sempre a área familiar, que é aquela que é mais próxima de nós, mas pode ser laboral, grupo de amigos, associação, clube desportivo, o que seja. Nós queremos bater na tecla que gera discussão e desavença ou queremos trabalhar no solo onde é possível germinar prosperidade? É uma decisão. Mas só iremos ver prosperidade na nossa vida quando deixarmos de cavar poços que geram discussão e desavenças. E isso não depende do outro, amigos. Não depende nunca do outro. Depende da nossa intimidade com Deus e saber onde Deus nos quer e como Deus nos quer. E o texto continua e diz algo belíssimo depois. Depois subiu até Berseba e o Senhor, na noite da sua chegada, disse-lhe... Vejam o que o texto está a dizer. Depois de Isaac desistir do poço da discussão, depois de Isaac desistir do poço da desavença, depois de Isaac ter cavado o poço que jorrou água viva, que lhe deu prosperidade, então apareceu-lhe o Senhor. Às vezes nós estamos a cavar poços de discussão e desavença e queremos que o Senhor apareça. Nós estamos a carregar na tecla errada e queremos que o Senhor apareça. E que o Senhor nos dê orientação e que o Senhor nos abençoe. Agora o que o texto diz é que o Senhor apareceu a Isaac quando? Quando ele deixou para trás a discussão e a desavença e fez aquilo que gerou prosperidade. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Nada receis, porque eu estou contigo e te abençoarei. E farei que os teus descendentes venham a formar uma enorme nação, em consequência do que prometi a Abraão, que me serviu e me obedeceu. No dia em que nós formos obedientes, persistentes, para achar poços que jorram água viva para nós e para aqueles que estão à nossa volta, o próprio Deus vem ao pé de nós e vem confirmar as promessas que fez em Cristo Jesus. Às vezes o problema de não termos paz interior não tem a ver com o facto de não estarmos a agir, não estarmos a cavar poços, só estamos a cavar os poços errados. Só estamos a fazer aquilo que Deus não nos pede para fazer. Porque quando começarmos a cavar os poços certos, as promessas de Deus em Cristo Jesus vão ser audíveis por nós. Nós vamos escutar as promessas de Deus em Cristo Jesus. E acho que não há ninguém nesta sala que não queira ouvir as promessas de Deus, a confirmação das promessas de Deus. Então avaliem quais são os poços que estão a cavar nessa altura. Vejam quais são os poços da discussão. E se houver algum poço da discussão, deixem de o cavar. Podem continuar a cavar até haver água, mas estão a perder tempo. Não vai haver bênção. Se estão a cavar poços da desavença, podem continuar a cavar, podem até encontrar água, mas não vai ser bênção. Vai ser mais fonte de discussão, mais fonte de desavença. Deixem já. Procurem terrenos onde possam cavar poços que dão água e dão água viva. E sejam bênção para vocês e para aqueles que estão à vossa volta. E o texto termina a dizer, nesse momento em que Deus falou a Isaac, então Isaac levantou o altar e houve adoração e oração ao Senhor. É interessante porque isso não aconteceu antes. Estamos a falar, não estamos a falar sequer em questão de horas ou de dias. Isto deve ter demorado semanas ou meses. Para que o nosso coração possa brotar de gratidão a Deus, para que possamos levantar altares ao nosso Deus de adoração, temos que aprender a cavar os poços certos. Porque senão o nosso coração vai estar tão entulhado com dor e sofrimento
que a única coisa que sai do nosso coração é dor e sofrimento. É mágoa, é ira. Agora, tenham atenção, porque há poços do passado que vão ter que ser reescritos na vossa vida. Não foram os poços de Abraão que levaram a que Isaac tivesse água viva a jorrar e nova prosperidade. Os poços do passado deram-lhe identidade. Os poços que Isaac abriu deram-lhe prosperidade. Hoje, talvez tenhas que revisitar alguns poços do passado. Alguns que podem estar entulhados, mas enquanto não forem limpos, tu não vais descobrir qual é a tua identidade. Pode ser a nível familiar. Nos grupos terapêuticos, uma da coisa essencial e que se não for feita, não há andamento no grupo, tem que se escrever a nossa história de vida. Enquanto não assumirmos a nossa história, dificilmente vamos compreender quem somos hoje. Enquanto não tirarmos o entulho com que fomos enchendo os nossos poços emocionais do nosso passado e encararmos o nosso passado, não vamos compreender porque é que reagimos de determinada forma no dia de hoje. Então pode haver poços que vão ter que limpar para libertá-los e deixá-los para trás. E sim, quando os libertarem, quando os abrirem, pode haver discussão. Mas depois de estarem abertos, é decisão vossa permanecer na discussão ou não. Eles foram abertos, vocês viram, podem seguir em frente. Pode haver poços do passado que, por estar a mexer e a desenterrar, vão criar desavenças. Mas foram abertos, vocês tiveram conhecimento, permanecer na desavença é decisão vossa. E há de chegar um momento em que podem abrir novos poços, já com a identidade formada, com a consciência de quem são, com aquilo que aprenderam. E esses novos poços irão jorrar água viva, irão ser a bênção para vós e para aqueles que estão à vossa volta. Não desistam das bênçãos de Deus. Mas têm que saber que só terão acesso às bênçãos de Deus se desistirem de fazer as coisas já à vossa vontade. Isaac permaneceu firme e hoje é conhecido como um dos patriarcas do povo de Deus. O nosso Deus é o Deus de quem? De Abraão, Isaac e Jacó. Porque era um homem perfeito? Não. Se lermos a história de Isaac, vão ver que Isaac era tudo menos perfeito. Mas foi obediente. E foi ensinável. Quando foi corrigido, foi ensinável por Deus. No final deste ano, nós somos confrontados com uma nova oportunidade de convidar Deus a visitar os nossos terrenos secos. Os nossos terrenos secos não são secos porque não há água. São secos porque os poços não foram abertos. Continua a orientar a tua vida rumo ao Senhor. Porque Ele continua a convidar-te a ter uma vida transformada. Dia após dia. Escuta ao Senhor. Não te contentes com o que tens. Não desistas das bênçãos para viver em harmonia com aqueles que não sabem o que é ser abençoado pelo Senhor. Tu podes, neste momento, ou em partes da tua vida, ser como José ou como Ruth, o mais desgraçado e miserável do ser humano sobre a face da terra. Isso não significa que Deus não tem grandes planos para a tua vida. Tu podes ser como Isaac e ser atacado por todos os lados. E isso não significa que Deus não tem grandes planos para a tua vida. Mas escuta a voz do Senhor e não desistas de ser obediente. No tempo do Senhor serás abençoado. Irás dar frutos não em dobro, mas 100 vezes mais. E o teu testemunho irá fazer com que o reino de Deus cresça sobre a face da terra. E mais homens e mulheres possam
vir a conhecer o Deus da salvação, que nós acreditamos que se vê unicamente em Cristo Jesus. Ao entrares no novo ano, qual é o poço específico que sentes que Deus te está a chamar a reabrir? Qual é o poço que foi entulhado e que tens que reabrir para ver, compreender e, no quase de trazer discussão ou desavença, seguires em frente, mas com a consciência que ele tinha que ser aberto? E qual é o novo poço? Qual é a área da tua vida em que és chamado a abrir um novo poço para jorrar água viva? Para ti e para aqueles que estão à tua volta. E podes pensar isto para as pessoas que estão mais próximas de ti, em relação ao teu marido, à tua mulher, aos teus filhos. Qual é a área específica onde tu podes abrir um novo poço para jorrar água viva? Animem-se. O texto hoje não nos fala de tristeza, fala de vidas transformadas em Cristo Jesus quando somos obedientes. Que o novo ano possa ser guiado pela obediência e pela nossa dedicação àquilo que verdadeiramente importa. Não percam tempo. Não percam mais tempo. Sabem, o que custa quando se faz acompanhamento em pessoas no lar não é as pessoas que chegam ao final da vida e estão com mazelas no corpo. É encontrar pessoas que têm uma grande mazela da vida e que já não conseguem voltar atrás. Porque nem a sua memória já o permite. Porque o que hoje é dito, amanhã é esquecido. E a pessoa revive até ao final da sua vida a dor constante de uma vida que não conseguiu construir. Não é as mazelas no corpo que vão ser problemáticas ao envelhecer. É a forma como não vivemos que nos vai destruir lentamente à medida que os anos vão avançando. E todos nós ainda vamos a tempo de evitar isso, se focarmos a nossa vida na vontade do Senhor. Abram novos poços no novo ano. E tenham atenção, Isaac não os abriu sozinhos. Pode haver poços que não consigam abrir sozinhos. Peçam ajuda. Mas abram no terreno certo o poço correto. Orem. Coloquem em oração onde é que Deus vos quer. E se Deus vos falar, não peçam segundas opiniões. Vamos orar?